Por que tantos artistas, cantores e pessoas famosas do Brasil acabam tirando a própria vida? Essa longa e desoladora lista de atores e cantores é um alerta importante para a relação entre a fama, problemas de saúde mental e mortalidade precoce. O filósofo grego Platão disse que artistas são problemáticos, preocupados, sombrios, misteriosos, loucos e, por extensão, podem fazer loucuras em casos extremos. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime de ocorrências relacionadas a mortes a esclarecer. A história da televisão brasileira remonta à morte trágica e inesperada de muitos artistas, cantores e atores famosos. Quando menos se espera, surge a notícia inesperada noticiando que alguém muito conhecido tirou a própria vida. Mas por que os índices de mortes envolvendo artistas são tão altos? A resposta você vai conhecer a partir de agora. A atriz Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento no Morumbi, em São Paulo, e isso aconteceu na madrugada de 3 de dezembro de 2009. A causa da morte teria sido a ingestão de veneno para rato. Leila tinha 50 anos e ela se destacou como Suzane em O Rei do Gado, mas ficou muito conhecida na televisão quando ela interpretou a professora Lu na novela Renascer em 1993. Antes de morrer, Leila escreveu uma longa carta de despedida dando detalhes do que ela sentia naquela oportunidade e agradeceu pessoas próximas. Você vai ter acesso a essa carta na íntegra, abre aspas. Não chorem, não sofram, eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria, ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com a minha mãe. Eu não me suí, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes de que não bebo e não uso drogas. Decidi que já fiz tudo o que podia fazer dessa vida. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma família digna e conceituada em Esteio. Brilhei na minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente, não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes. Mas sempre renasci como uma fênix, que voou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, nunca me importei como ter. Leila Lopes continuou a carta de despedida, abre aspas. Bom, tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como não sou covarde, não. Fui uma guerreira, mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos que tiverem conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida, estou em busca de Deus. Não é por falta de dinheiro, pois com o que tenho posso morar aqui em Floripa ou no Sul. Mas acontece que não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte e não quero isso para mim. Aos 82 anos de idade, o ator Valmor Chagas vivia praticamente isolado em um sítio no interior de São Paulo. Ele enxergava mal, tinha dificuldades para andar, se alimentava pouco e contava frequentemente com a ajuda de empregados para executar tarefas cotidianas. Um dos amigos de Valmor Chagas disse à imprensa que o artista teria comentado que desejava partir, caso se tornasse uma pessoa dependente. No dia 18 de janeiro de 2013, Valmor Chagas foi encontrado morto por um funcionário da pousada Sete Nascentes, que era de sua propriedade e ficava no bairro Gomeral, em Guaratinguetá, cidade no interior de São Paulo. O ator morreu com um tiro na cabeça disparado por um revólver calibre 38. Segundo informações do delegado titular do 2º Distrito Policial de Guaratinguetá na época, o Dr. Antônio Luiz Marcelino, que conduziu as investigações, o corpo do ator foi encontrado em um dos cômodos da pousada, sentado em uma cadeia, com a arma no colo e ambas as mãos sobre ela. O laudo dos exames periciais realizados no local da morte e também no cadáver de Valmor Chagas atestaram que ele tirou a própria vida ao encontrar vestígios de pólvora em uma de suas mãos.
De acordo com a advogada doutora Maria Dalva Zangrande, contratada pela família de Valmor, o ator não deixou nenhuma carta ou bilhete, mas ele vinha manifestando para pessoas próximas incômodo com as suas condições de vida naquela oportunidade. Disse a advogada, abre aspas, ele dependia de fisioterapeuta, fonoaudióloga e acompanhante. Tinha hipertensão e problema de estômago que dificultava a sua alimentação. O ator Valmor Chagas era gaúcho da cidade de Alegrete. Ele nasceu em 28 de agosto de 1930. E aí ele se mudou para São Paulo nos anos 50 para apostar numa carreira no cinema. Em sua carreira, o ator se dividiu entre o teatro, cinema e televisão. Ele liderou greve também na época contra a censura militar em 1968. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, todo mundo sabe. São mais de 2.500 alunos aprovados que fizeram o Instituto Oliver e passaram no concurso para PM, Polícia Civil, PRF, Polícia Federal, GCM e muito mais. Olha, além dos cursos preparatórios para você entrar para a polícia em qualquer lugar do Brasil, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira profissional com o Instituto Oliver. A atriz Aricle Pérez faleceu no dia 26 de março de 2006, 2 dias após finalizar a minissérie JK. Ela caiu da janela do seu apartamento. Até hoje, a morte da atriz é considerada um mistério, apesar da hipótese principal ter ceifado a sua própria existência. Afinal, ela estava sozinha em seu apartamento. A atriz Aricle Pérez deixou um bilhete na portaria do edifício onde ela morava, pouco antes dela ter sido encontrada morta lá no chão do prédio, lá em Higienópolis. A atriz caiu ou se jogou do 10º andar. O bilhete entregue ao porteiro continha telefones de familiares para qualquer eventualidade. Um funcionário do edifício encontrou o corpo da artista, que tinha 62 anos de idade, na entrada interna da garagem e ligou imediatamente para a polícia. Antidepressivos teriam sido encontrados em seu apartamento. Segundo fontes, Aricle Pérez enfrentava, à época, uma profunda depressão. Ela era natural de Campinas e estreou na televisão na Rede Tupi em 1976. Já na Globo, ela começou a fazer um papel atrás do outro a partir de 1990. Ela fez novelas de sucesso como Meu Bem e Meu Mal, Felicidade, Memorial de Maria Moura, Salsa e Merengue, Os Maias, A Casa das 7 Mulheres, Um Só Coração, entre outras novelas de sucesso. E foi no remake de Anjo Mal, em 1997, que ela se destacou mais ao interpretar Elisinha Jordão Ferraz. Fiquei muito feliz de ter feito aquela personagem, porque eu gosto muito de dança, é a arte, aliás, que eu mais aprecio. Então é bom você poder interpretar uma personagem que seja uma ex-grande bailarina, uma mestra de dança clássica. O ator Flávio Migliaccio teve destaque em Caminho das Índias e em muitas outras novelas clássicas da Rede Globo. E ele também fez muito sucesso em humorísticos da emissora da Rede Globo, como Vivo Gordo. Ele trabalhou também no Chico Anísio Show e Tapas e Beijos. Ele foi intérprete de personagens inesquecíveis, como o xerife, o Seu Moreiras. Ele também interpretou o Seu Chalita, Mamed, entre tantos outros personagens de sucesso. Peço, deixem o ator em paz. O ator não oferece perigo. O ator é um sonhador, sabe? E ele não oferece perigo nenhum. Ele quer sonhar só. Ele quer conhecer outros mundos. É isso que é o ator. Em 4 de maio de 2020, com a pandemia do coronavírus já instaurada no Brasil,
Flávio Migliaccio foi encontrado sem vida em seu sítio na cidade de Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro. Após a investigação feita pela Polícia Civil, foi concluído que o veterano ator foi o responsável pela própria morte. No laudo, diz que o artista de 85 anos de idade se enforcou com uma corda. Ao lado do corpo de Flávio Migliaccio foi encontrada uma carta de despedida escrita à mão em caneta vermelha. Abre aspas. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje, escreveu Flávio antes de morrer. No dia seguinte à morte de Flávio Migliaccio, o ator Lima Duarte gravou um vídeo em que aparece muito abalado, dizendo que entendia a atitude de Migliaccio. Eu te entendo, Migliaccio. Eu te entendo. Porque eu, como você, somos do teatro de arena. Eu digo que eu te entendo, Migliaccio. Agora, quando sentimos o hálito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, quando eles promovem agora a devastação dos velhos, não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. O filho Marcelo Migliaccio deu um depoimento esclarecedor. Ele disse, abre aspas, numa de nossas últimas conversas eu tentava, mais uma vez em vão, motivar aquele homem cansado, desiludido com a avalanche fascista que toma conta do planeta. O mundo está um lixo, ele me disse. Dias depois, ou antes, não me lembro, ele me deu outra razão para justificar o seu desejo de sair definitivamente de cena. Já não escuto direito, minha vista está falhando, a memória também. Daqui para frente só vai piorar. Já vivi demais. 85 anos. Chega. O filho diz ter levado o pai a 4 psiquiatras, mas Flávio não se adaptava aos efeitos dos antidepressivos. Ele nunca aceitou a sugestão de frequentar sessões de psicoterapia e o filho completou, abre aspas. Usei todos os meus argumentos, mas meu pai não queria mais jogar. Era uma decisão tomada, acho que muitos anos antes daquele domingo em que ele disse que daria uma caminhada pelo bairro e sumiu. O baixista Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, conhecido como Champignon, integrante da banda Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em seu apartamento no dia 9 de setembro de 2013. Vizinhos disseram que a polícia foi chamada depois de um barulho de tiro vindo do apartamento do baixista. Isso aconteceu por volta de 30 minutos depois da meia-noite. Policiais militares e uma equipe do SAMU foram ao local e já encontraram um Champignon morto com ferimento na boca. Vizinho de Champignon, o corretor de imóveis Alexandre Benayon, que tinha na época 40 anos e morava no mesmo andar, ele foi o primeiro a chegar para prestar socorro. Ela estava gritando, ela pediu ajuda para mim, eu fui ajudá-la. E aí fui lá ver como é que ele estava, ele já estava caído. E aí eu desci para chamar a polícia. Ouvi um barulho que depois eu fui relatar que era um tiro, mas fui... e também porque ele caiu por cima de um instrumento que ele estava no quarto, né? Então o barulho que eu ouvi foi do tiro e ele caindo sobre o instrumento. O casal havia saído para jantar com amigos e, ao retornarem para o apartamento, Champignon se trancou em um dos quartos e pegou a arma de fogo sem que a esposa soubesse. O corretor de imóveis, que era vizinho de Champignon, disse ter ficado surpreso com o falecimento, porque o músico aparentava ser uma pessoa tranquila. Amigos disseram que ele andava triste com a morte do vocalista Chorão. Champignon tinha 35 anos de idade e nasceu em Santos, litoral paulista.
O músico lançou vários discos com a banda Charlie Brown Jr., que deixou em 2005 após brigas com o vocalista da banda o Chorão. Em 2011, Champignon retornou ao Charlie Brown Jr., fazendo com que a banda voltasse a cantar com a presença dos 4 integrantes da formação original que começou em 1992, que eram formados pelo Marcão, o Champignon, Chorão e Tiago Castanho, além do baterista Bruno Gravedo, que passou a integrar o grupo em 2008. Mas vamos lá. Em 2013, Champignon perdeu os 2 companheiros de banda entre março e maio. Ele perdeu o parceiro Chorão e o guitarrista Peu Souza, que foi encontrado morto em maio em sua casa no bairro de Itapuã, lá em Salvador. Chorão morreu por causa de overdose de droga, enquanto a morte de Peu foi provocada por ele mesmo, segundo informou na época a Polícia Civil baiana. No dia 6 de maio de 2013, Champignon foi entrevistado em razão das mortes prematuras dos seus amigos e disse, abre aspas, os 2 perderam a fé. Quando perdem a fé, perdem a vontade de viver. Foi mais um dia muito triste. Paulo César Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, surgiu no YouTube em 2010 com o canal Mas Poxa Vida. E, rapidamente, ele se destacou pelo jeito desbocado e sincero ao falar sobre cultura pop, emoções e também sobre o cotidiano. Em 27 de dezembro de 2023, a história de PC Siqueira teve um desfecho trágico. Ele foi encontrado sem vida no seu apartamento. A tragédia foi testemunhada pela namorada dele, que estava presente no momento e acionou os serviços de emergência. A namorada tentou impedir a morte, mas não conseguiu. Eu tentei até o último segundo. Porque o corpo dele eu segurei. Entendeu? Só que eu não vi que tinha uma cadeira embaixo. Quando ele chutou a cadeira... Vocês sabem, né, gente? Que o peso, quando ele cai, ele dobra. Dobra... Como é que é? Sim, mas eu entendi. Mas a gravidade, ela muda. Então, quando caiu aquele peso... na minha mão e eu vi que a cadeira tinha sido empurrada, eu vi que a situação já tinha sido feita de uma maneira que não tinha como reverter. Porque nem eu vi ele pegando aquela cadeira. Foi tudo muito rápido. O fio, inclusive, que ele usou, aquele fio não tava solto. Aquele fio não estava lá. Ele provavelmente deve ter pego aquele fio na hora, deve ter inventado aquele fio. Entende? Porque até isso, eu tinha um mínimo de cuidado, e quem estava próximo da gente sabe disso, porque eu falava sobre, de não deixar, tipo assim, corda, de não deixar, sabe, nada que pudesse suscitar a ideia na cabeça dele. A médica que analisou o corpo de PC Siqueira disse à polícia de forma preliminar que a causa da morte foi enforcamento e intoxicação por abuso de substâncias controladas e também drogas ilícitas. Em declarações públicas, ele afirmou estar sofrendo ataques psicológicos e disse que a sua saúde mental estava gravemente abalada. Cara, na verdade, eu não preciso de ajuda. Eu preciso, provavelmente... Eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu preciso, provavelmente, morrer. Porque esse estigma não sai nunca mais da vida de uma pessoa, eu acho. Ainda mais que a galera da internet já não é muito já chegada a mim. Então, isso daí nunca mais vai parar de ser usado contra mim. Eu vou perder todos os contratos, eu vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas 2 semanas aí, sayonara, farewell. Bem, você tá sozinho aí? Cara, liga pro teu psiquiatra agora. Goodbye, cruel world. Eu tô sozinho, tenho um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim... Mano, é muito pesado, né? Que antes de ontem eu fui acusado de racismo, né? Agora eu vou ser o pedófilo, porque... eu devo ter, né, um traço disso. Porque eu olhei uma bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá foi lá e me deixou
me deixou náusea. Ele realmente se desiludiu com a internet. Aquele negócio, tipo assim, nem youtuber eu quero ser chamado mais, porque não sei. E é esquisito, eu tô meio que num limbo de personalidade, assim, que eu não sei. Alberto Santos Dumont, o brasileiro pai da aviação, também tirou a própria vida no dia 23 de julho de 1932, no Guarujá, litoral de São Paulo, dentro do Hotel La Plage, 3 dias depois de ter completado 59 anos. O delegado de polícia que atendeu a ocorrência, o Dr. Raimundo de Menezes, disse, abre aspas, correram em direção ao banheiro, bateram a porta. Como não houvesse resposta, mandei arrombá-la. E o que vimos constituía um quadro dos mais dramáticos. Santos Dumont enforcara-se. O corpo, pequeno e magro, pendia no cano do chuveiro. Utilizava como corda o cordão do roupão de pãe. Retirado o corpo, o médico informou que nada mais havia a fazer. Estava morto. O motivo da morte, segundo relatos da época, foi uma combinação de depressão e esclerose múltipla, além da tristeza pela utilização das suas invenções na Primeira Guerra Mundial e também na Revolução de 32 do Brasil. A socialite Heloísa Faisol, modelo, funkeira e ex-participante da 7ª edição do programa Fazenda, onde chegou em terceiro local, foi encontrada morta no Rio de Janeiro no dia 2 de fevereiro de 2017 em seu apartamento de luxo, em Copacabana, e ela tinha na época 46 anos de idade apenas. O filho, José Arthur Gerdes, de 19 anos, foi quem se deparou com Heloísa já sem vida. Uma carta encontrada por agentes do 13º DP em Ipanema, na sala da casa onde morava Heloísa Faisol, fazia referência à depressão. Segundo o jornal Extra do Rio, em um trecho do texto ela dizia que não aguentava mais viver nesse mundo. Conta que estava tudo errado na minha vida, sabe? Eu estava num casamento que não estava me fazendo feliz, eu tinha um trabalho que não me fazia feliz, eu estava tentando ser uma pessoa que não me fazia feliz. Enfim, eu vi que eu era tudo que eu não queria ser. Segundo a perícia da polícia, a análise preliminar indicou asfixia por monóxido de carbono. De acordo com agentes que estiveram no local, ela estava sozinha em casa no momento da morte. O local não tinha sinais de arrombamento. Em entrevistas que nós levantamos, Heloísa Faisol disse que vivia à base de remédios. O amigo dela, Wanderson Bassani, ouvido pelo jornal Extra, revelou que a socialite tinha momentos de altos e baixos. Disse ele na entrevista, abre aspas, ela teve uma fase de tomar medicamentos para depressão e afins. Já falou a respeito disso em entrevistas. Era uma pessoa de extremos. Ora estava muito feliz, ora down. Tinha momentos de altos e baixos. Heloísa Faisol era de classe média alta e ela ficou famosa ao virar cantora de funk e organizar festas no Morro da Babilônia, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela chegou a adotar o nome de Elô Quebra Mansão, em homenagem também à funkeira Tati Quebra Barraco. Sobre a carta deixada pela mãe, o único filho comentou, abre aspas, ela escreveu bastante coisa para mim, que amava e que eu não tinha culpa daquilo. Olha, pessoal, os altos índices de morte envolvendo artistas mostram que a categoria das chamadas celebridades é uma das mais afetadas. É também um alerta importante para a relação entre a fama, problemas de saúde mental e mortalidade precoce. Músicos, atores e artistas estão entre as 5 profissões com maior taxa de mortalidade em diversos países pelo mundo. Vários fatores de risco acabam levando a pessoa a não querer mais viver, tais como transtornos por uso de substâncias, instabilidade financeira, maior exposição à mídia social, ansiedade relacionada ao desempenho e pressão interna. Uma das causas de tirar a própria vida são as limitações típicas da velhice que podem detonar quadro de depressão entre idosos. A perda de parceiros e amigos de toda uma vida podem contribuir também
para o surgimento de sérios problemas emocionais. Mas quais são os sinais de alerta que a família pode identificar num ente querido? Olha, boa parte dos sintomas está atrelado a distúrbios do sono e também do apetite. Fica de olho em fadiga, tristeza, muito choro, dificuldade de concentração e memória falhando. O que define a doença é a intensidade e a frequência desses sinais que eu revelei. Mas os idosos, de acordo com a psicóloga Denise Diniz, costumam se entregar com maior facilidade, disse ela, abre aspas. Os idosos têm sentimentos de culpa e inutilidade. Dificilmente vão falar abertamente que querem morrer. Porém, começam a usar frases como: seria melhor se eu desaparecesse. Não queria dar tanto trabalho. Velho não serve para nada, etc. Olha, a desesperança revelada por essas palavras é um caminho perigoso para a morte. As pessoas com pensamentos, com desejos de morrer, podem se isolar, não atendem a telefonemas, interagem menos nas redes sociais, ficam mais em casa fechadas em seus quartos, reduzem ou cancelam todas as atividades sociais, principalmente aquelas que elas costumavam a fazer e gostavam muito. Não podemos esquecer do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, que desestabilizam o usuário, que num determinado momento passa a querer tirar a própria vida. As pessoas que passam a ter esse tipo de pensamento precisam conversar com alguém que está confiando naquele momento. Mas se alguém te procurar desejando falar sobre a vontade de tirar a própria vida, como é que eu devo agir? Como é que eu devo proceder com essa pessoa? Bom, eu quero te fornecer agora algumas instruções muito importantes. Primeiramente, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre esse assunto difícil com essa pessoa. Mas deixe-a saber que você está lá só para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça apoio. Deixa ela falar à vontade e deixa ela colocar tudo para fora, sem você tentar criticá-la. Deixa a pessoa falar. Procure, num primeiro momento, não interromper ou fazer críticas. Bom, o segundo passo é incentivar a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde, saúde mental, serviços de emergência ou apoio em algum serviço público ou privado. Você deve se oferecer para acompanhá-la a esses atendimentos, dar um apoio. Agora, se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança indicado pela própria pessoa. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, você tem que se assegurar de que ele ou ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte, como, por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamento pesado dentro da sua casa. Tudo isso tem que ser escondido ou retirado da residência. Tem uma outra dica importante para lhe indicar, hein? Olha, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. E eles têm sigilo total por telefone, pode ser também essa conversa por e-mail e chat 24 horas todos os dias do ano. A ligação para o CVV em parceria com o SUS por meio do telefone, anota aí, 188, são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Gente, também é possível você acessar o chat, Skype e e-mail, e mais informações sobre essa ligação gratuita você vai ter lá no site do CVV. Bom, agora eu gostaria muito de saber a sua opinião. Por que você acha que o número de pessoas que desejam a morte tem aumentado no mundo inteiro? Será que a pandemia do coronavírus contribuiu para esse quadro? Será que o celular pode ser um dos responsáveis, pois acaba aproximando o usuário do mundo digital e afastando o usuário do mundo real? Olha, estou aguardando a sua opinião agora aqui nos comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, eu estou esperando agora a sua inscrição no canal Na Cena do Crime, pois
Assim você nos ajuda a postar mais vídeos por semana para você consumir. Então, aproveita também, além de se inscrever, e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo para que a gente possa gerar mais valorização na vida das pessoas.